Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui a crise econômica, os reflexos dela no comércio local. Os nossos convidados, o Egídio Garó, superintendente da Fé Comércio, e o empresário Jorge Pinheiro, que é diretor da CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Egídio, quem acessa com frequência, como eu, por dever de ofício até, as informações nos grandes jornais, se depara com dois tipos de previsão para a economia. Um deles, eu diria até que otimista, que a economia se recuperaria, segundo esses mais otimistas, em 2017, e os mais pessimistas que dizem, segundo a Veja desta semana, que nós temos pela frente uma década perdida. Eu diria, em qual desses dois polos o senhor se situa e por quê? Eu vou pela previsão otimista, seria mais otimista ainda. Não é? Então, esse processo todo que vem acontecendo no país já desde meados do ano passado, não é? Essa perspectiva de inflação que já vem se consolidando ao longo do tempo, a alta do dólar passou os 13,40, enfim, assustou. O ajuste fiscal acontecido no início do ano pegou uma série de empresários, uma grande maioria deles assim no susto, no tranco. Não que já não tivessem pressentido. Eu digo, falando aqui do Acre, por exemplo, do empresário acriano, pegou de calça curta, pegou de surpresa, pegou, mas o empresário acriano, seja ele de qualquer segmento, o empresário acriano, ele tem uma diferença dos demais empresários do país, que ele trabalha e vive nas contingências. Negociar, produzir as coisas no Acre é uma contingência, você nunca sabe como é que o estado vai estar por conta da próxima chuva, não é? Veja a história recente de 2012 para cá, a alagação de 2012 brasileira, naquela ocasião. 2013, apesar do 13, né, não teve lá muitas coisas ruins, mas 2014 ficamos isolados aí do resto do país. Como é que o empresário se conseguiu lidar com tudo isso? De uma maneira otimista e progressista também. Trabalho. O comércio acriano, ele não apresenta linha de tendência, vamos falar aqui exclusivamente do comércio acriano. Ele não tem uma linha de tendência de crescimento, ele se mantém sempre numa constante com pequenas oscilações, para cima e para baixo, mas ele é estável. Ele é estável. Então, por conta de todo esse processo desse ajuste fiscal ocorrido também no começo do ano, é óbvio, pegou todo mundo de calça curta, porque mexeu no bolso dele, ele teve que se ajustar, ele teve que mexer na sua estrutura, ele teve que replanejar uma série de ações, agora ele encontrou o jeito de lidar com tudo isso. Né? Uma vez que ele encontrou o jeito de lidar com tudo isso, ele começa a trabalhar com otimismo, porque é característica do empresário, do comércio, do serviço, do turismo, é a característica essencial, inclusive do empreendedor, é o otimismo. Então nós vivemos aqui num país otimista, o nosso estado é otimista, o país é otimista, e as previsões é que até 2017 todo esse impacto acontecido já tenha sido assimilado. Não dá natureza para ser pessimista num país que fala uma língua só, que não tem 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes, toda quase sua terra agricultável, onde palestinos e judeus vivem em plena harmonia, não tem maremoto, não tem terremoto. Onde tem carnaval e futebol. Onde tem carnaval e não tem futebol. Mas o país, no meu ver, Jorge, ele enfrenta um desafio e tem que superar. É o desafio de Medeia. O desafio do Brasil é administrativo. Saber que uma coisa, quando está errada, deve ser estancada e fazer certo. Então, vamos pegar aqui um exemplozinho, que hoje todo mundo, se perguntar, hoje ninguém quer ser mais de esquerda no Brasil, nem de direita. Já houve uma época que ser de direita era um orgulho. Caiu de moda, aí virou moda ser de esquerda. Agora, ser de esquerda também ninguém quer. Agora todo mundo, você é o quê? Sou social-democrata. Já caiu de moda. Aí querem inventar uma social-democracia, a brasileira. E aqui, Jorge, estou pegando um gancho de uma palavrazinha que você soltou aí. De repente, nós viramos o país das bolsas. De tudo. 80%, 70% dos brasileiros recebe de graça algum presentezinho do governo. Primeiro, o governo não pode dar presente a ninguém, que o governo não produz nada. Então, quem não produz... De quem paga imposto. Aí, o Brasil hoje
não sei quantos milhões de Bolsa Família, de seguro, defesa, de merenda escolar, de livro. De fiéis, de não sei o quê. Fiéis. Ora, quando eu falo isso, eu não sou contra as políticas sociais. Eu acho que um país de extrema desigualdade social tem que atentar para isto. Agora, inventaram umas políticas sociais sem controles. De manutenção do status quo. Né? Que chegou ao ponto, Jorge, que aí, esse novamente é outro ponto de encrenca minha com o Osmir. Quero citar aqui o exemplo do FIES. Se você olhar com profundidade, não existe uma coisa mais bonita, um programa mais do que o FIES. Mas para que é que os FIES acabou servindo hoje? Custou 14 bilhões de reais, da sua conta, bota 17. Aí o FIES, 17 bilhões de reais, para encher um bando de universidades caça-níqueis. Inclusive multinacionais, que foram todas vendidas. Que o elemento se forma em advocacia ou em direito e não sabe fazer uma petição para soltar um bêbado preso por embriaguez. Mas recebeu do governo. Recebeu. Então, eu pergunto, nós não precisamos que o Estado acabe de ser previdenciário. Porque o recurso que está faltando, aí sim, para as outras coisas que geram emprego, renda, bem-estar social, aí nós temos um país hoje também com a sua infraestrutura completamente destruída. O que é que você vê? Permite que eu vou complementar. Qual é a análise que você faz desse Estado benevolente que dá tudo o que o povo precisa? Não, eu só queria complementar. Primeiro, eu tenho uma opinião exatamente divergente do Narciso e algumas coisas convergentes. Por exemplo, indisciplinar a aplicação desses recursos sociais, acho que sim, é o melhor caminho. Agora, num país de miseráveis como o nosso, é preciso sim criar políticas sociais para não permitir, porque o Brasil jamais será um país rico enquanto nós tivermos esse bando de miseráveis morando em favelas, sem condições nenhuma e passando fome. A fome é intolerável. Se não foi possível fazer através do emprego, através da iniciativa privada, etc. Mas eu tenho um outro problema, que você disse que o problema do Brasil era administrativo. Não é só administrativo, Jorge. O problema do Brasil é econômico gravemente. Qual é a justificativa? Ao responder a questão do Narciso, os dois, me responde qual é a justificativa de um país ter o sistema bancário com lucros de 1 bilhão, como teve o Itaú, como teve o Bradesco, como os bancos públicos disputam 1 bilhão de reais por mês com a taxa de cartão de crédito, quando a taxa Selic, que é a taxa básica está em 14,25%, o cartão de crédito está 327% ao ano. Isso é uma loucura, está tirando dinheiro de vocês, empresários, para um sistema improdutivo que é o sistema bancário. Nada mais, Osmir, a resposta é única. A concentração do sistema bancário brasileiro é única no mundo. É única no mundo. Nem Estados Unidos, não vou nem dizer a Alemanha, Inglaterra, França, nem a Europa tem 2 bancos como o Itaú e como o Bradesco no mundo. Primeiro porque nós somos, o que o Narciso disse, nacionais. Tu nos Estados Unidos, tu vai ter um banco de Nova York, um banco do estado de Nova York, um banco da Flórida, cada estado tem regionais, são regionais, e eles competem. Ao contrário, e são bancos menores. Ao contrário do Brasil, que concentrou, já não é de hoje, já há algum tempo, mas se nós voltarmos 25 anos atrás, primeiro, a grande banca brasileira acabou com os bancos estaduais, que concordo na administração. Você foi presidente do Banac. Nós nunca fomos um banco que atendia os recados dos governadores, mas a grande maioria dos estados eram. Mas concorria aos bancos estaduais
com os bancos federais, só para te responder isso. Claro. Os particulares com os particulares. Isso não existe no mundo. Cumpriu um papel de desenvolvimentista muito grande. Lógico, você vê, os números são estarrecedores. Os bancos do Brasil são donos das empresas brasileiras. Isso. Eles têm o controle das empresas nas bolsas de valores, de tudo, deixando de lado. Segundo, eu não tenho dúvida, Narciso, de que nós não temos nenhuma década perdida, nem país perdido, pelo país que nós somos. Nós produzimos o maior número de alimentos do mundo, começando com carne bovina, com suíno e com frangos. No mundo, nós não estamos falando da América do Sul, não estamos falando da América Latina, não estamos falando da China. O Brasil é o primeiro produtor desses alimentos, e isso não é telefone, não é relógio, não é carro, é comida. O homem inventou tudo já, menos não comer. Mas, Jorge, permita-me rapidamente. No entretanto, membros ou facções do governo maldizem o agronegócio. Conversa furada, isso é só fachada. O governo vive da produção agrícola. O crescimento do Brasil se deve muito, não é todo, é evidente, à produção agrícola. A produção industrial agrícola. Se não fosse isso, nós somos o maior produtor hoje de soja. Soja nada mais é do que comida de alimentos, é alimento para outro alimento. Mas se exporta soja para alimentar porcos na China, boi nos Estados Unidos, pinto na Inglaterra e na Alemanha, não interessa. Sem isso, eles não produzem. E nós somos o maior produtor do mundo. Nós produzimos açúcar, álcool, arroz, trigo, absolutamente tudo. Como é que um país desse pode ser perdido? Mas se nós fôssemos ouvir, o governo fosse ouvir os teóricos de esquerda, isso é fantasia da esquerda. Como é que você ganha? Vou dizer que você foi político. Como é que você ganha o governo? Ganha com a esquerda e dirige com a direita. Todos nós sabemos disso. É assim que funciona. Agora, lá para concluir a tua pergunta, como é que nós fazemos com esses projetos, que eu concordo contigo? Fui secretário da Fazenda de um governo que talvez... Aqui a gente sempre fala que nós fomos o primeiro, que nós somos o maior. Mas um dos primeiros malucos que resolveu dar comida. E resolveu dar uma sopa. É público, aqui no Acre. Quando o governo federal dava 1 litro de leite. Aí ele me dizia, seu George, você conhece Nova York, você conhece o resto do mundo todinho, você vê gente passando fome, nós vamos dar comida para as pessoas comerem. Beleza. Fizemos, foi feito, está aí o resultado. O país resolveu dar Bolsa Família de absolutamente tudo, como diz o Narciso. Eu concordo plenamente, não tenho dúvida. Não tem justificativa um país como o Brasil, as pessoas passando fome. Concordo com você. Agora vamos entender que o homem só dá, só receber e não tem exigências, ele nunca vai trabalhar, Narciso. Eu concordo, Narciso, de que nós temos que dar Bolsa Família para os nordestinos, não sei o quê, não sei o quê. Por que para os nordestinos? O Rio Grande do Sul tem mais seca do que o Nordeste. Agora, nós temos que dar e dizer assim, beleza, você vai receber 1 ano, mas você tem que produzir alguma coisa. Você vai receber 2 anos, mas o teu filho tem que ir na escola. Quem é que cobra? Quem é que cobra no Brasil? Ninguém. Porque esses programas viraram programas de manutenção do poder. Essa que é a realidade. É manutenção do poder, nada mais do que isso. Um contraponto que eu gostaria de ouvi-lo, mas aí, Jorge, tem um detalhe. A grande surpresa do golpe de 64 foi quando eles fizeram um levantamento entre os jovens que iam servir o Exército, os jovens de 18 anos que iam servir o Exército. Que ia por causa da comida. Não, eles fizeram um levantamento se o Brasil tivesse um crescimento acelerado de desenvolvimento. E um comboio de progresso acelerado. Narciso, o levantamento que eles fizeram, 82%, ainda me lembro bem, não poderiam embarcar também nesse comboio de progresso, porque tinham passado fome. Lógico. Nem se discute isso. E na adolescência. Nem se discute. E não tinham capacidade de absorver conhecimento. Ô, Jorge, Garó, eu acho que já está bem para terminar. Eu vou dar um exemplo aqui para você, que a minha preocupação com
Porque quando eu critico os programas sociais, eu critico na intenção de melhorá-los. De aperfeiçoá-los e de eles prosseguirem. Seguro defeso. O Acre todinho, há 5, 6 anos atrás, no Acre todo, não tinha registrado 500 pescadores. 200 pescadores. Não tinha. No Acre, 200. No Acre inteiro não tinha. Até porque ninguém vivia disso. Ninguém vivia disso. E porque os rios dos Acres não são piscosos. Não são piscosos. E uma série de coisas. Não, o Juruá ainda tem rios piscosos. Osmir. 15 dias que se pesca mandim. Escute. Aí vamos dizer. Aí o governo cria o seguro defeso. De repente, no Acre apareceu misteriosamente mais de 12 mil inscritos e recebendo mensalmente o seguro defeso. Então é contra esta picaretagem, contra esta malandragem, contra esta patifaria, ou nós nos insurgimos contra ela, Jorge, ou então... O próprio Bolsa Família, né, Narciso? O próprio Bolsa Família. Tem muita gente que não precisa do Bolsa Família. Vez por outra, eles vê uma denúncia de mulher filho, do prefeito, mulher do filho prefeito, do vereador, sobrinho, filho do vereador. Sobrinho, não sei quem é. Mas, Geró. Sabe, Narciso, antes até de pequeno comentário, antes de avançarmos, eu acho que maior do que uma crise econômica, isso já foi comentado aqui, hoje já comentou, maior do que uma crise econômica, nós estamos vendo uma crise moral muito forte nesse país que nós precisamos arrumar com urgência. Correto. É a crise moral que é o que está atrapalhando o desenvolvimento desse país. Há exemplo de alguns outros também aí já conhecidos aí da América do Sul. Nós precisamos melhorar a nossa moral. Nós precisamos começar a pensar com mais honestidade, com mais seriedade, com mais decência, mais dedicação. Pensar sim no desenvolvimento, pensar de uma maneira progressista, pensar sempre motivadamente, animadamente, como o comércio, o serviço, o turismo, que Jorge falou muito bem disso, o otimismo tem que estar para a gente melhorar. E saímos dessa crise moral, que ela é destruidora, avassaladora. E, Garó, o pior da crise moral é quando surge, Jorge, os salvadores da pátria, que acabam destruindo a própria pátria. Lógico. Até porque não existe, né? Das pequenas às grandes coisas, não é, gente? Isso, Sujeito que, exatamente. por exemplo, não respeita ali a faixa de trânsito, nem o estacionamento do idoso, ele não pode reclamar do político que está roubando. Não pode. E foi pego na Lava Jato. Exatamente. Arquibaldo, um grande exemplo, Jorge, às vezes eu fico zombando deste nosso país porque ele merece. Se vocês, vez por outra eu vou lá no nosso shopping, só para ver, tá. Aí quando eu chego lá, tá as vagas de idosos e de deficientes físicos, tudo lotada. E as outras vagas praticamente vazias. Eu digo, rapaz, eu vou tá havendo encontro de deficientes e idosos aqui dentro. Deixa eu compartilhar isso aqui. Dos idosos. Aí eu só me lembro de encontrar o Osmir lá. E sabe o que é o resultado? Nem as vagas ocupadas por jovens de 17, 18, 19. É por Falta isso de que respeito. Não, Narciso, deixa eu contar, em cima do que você está falando, eu tive um contratempo com um rapaz jovem, estacionou lá no Via Verde, na vaga de idoso. Por coincidência, eu entro. Opa, Tinha umas tá na minha 3 vaga. vagas lá, ainda restante. Quando ele saiu, eu digo, você acha correto isso? Ele disse, mas ainda tem muita vaga aí. Eu digo, já pensou se todo mundo pensar como você? Aí não sobra Aí não nenhuma sobra para nenhuma você, pra não é, mim. Osmir? Para mim. Tá certo. Um cara que estou começando a entrar na idade. Nessa idade boa, na boa idade. Estamos chegando ao final do programa. 30 segundos para cada um dos nossos convidados. Jorge, por gentileza. Olha, em primeiro lugar, eu queria cumprimentá-los mais uma vez, os amigos, dizer da importância de um programa desse para que, acho que serve de instrução para as pessoas, a gente que viajou um pouco, que discutiu um pouco aqui no tempo, esse momento que o país está vivendo, que o nosso Estado está vivendo. Eu quero cumprimentá-los a todos, dizer da alegria de poder partilhar isso, mas quero concluir, Osmano, dizendo o seguinte. Primeiro, nós nem vivíamos no paraíso que todos achavam da nossa economia e nem estamos vivendo no inferno. Sim. Por isso o meu otimismo de que nós temos um país que vai sair muito melhor dessa refrega jurídica que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a plena democracia, não estamos preocupados quem é que hoje amanheceu sendo preso, sendo levado
para a Justiça, para a Polícia Federal, dentro da normalidade do país. Então, isso é muito importante, Narciso. Mas que isso sirva de exemplo, porque o que a gente pode mais comentar é que eu acho que não tem justificativa as expressões que nós ouvimos quando uma autoridade diz o mesmo momento que nós vivemos, Narciso, há 4, 5 anos atrás, onde a justiça estava julgando um caso, as mesmas pessoas, durante o momento desse julgamento pela justiça, pelo Brasil, estavam fazendo pior na nossa empresa. Isso não tem lógica. Não tem nenhuma lógica. Então, eu acredito que isso serve de exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, porque nós não vivemos no país do tirar proveito. Nós vivemos num país de trabalhar, de progredir, que cada um ganhe. Milhões, trilhões, bilhões, que nós tenhamos grandes empresas, grandes multinacionais brasileiras, mas que nos honrem com a honradez de seus proprietários. Obrigado. Egídio, 30 segundos para suas considerações muito finais. Bem. É muito interessante, só fazer uma pequena comparação de agora com esse momento que nós entendemos de crise, né? Que nós falamos de crise aqui o tempo inteiro, mas é remontar um pouquinho aí em meados da década de 80. Meados da década de 80 era uma coisa interessante. Vivíamos uma crise também violenta naquela mudança econômica, enfim, aquela situação toda que nós já conhecemos. Naquela ocasião, isso nas grandes capitais, se eu quisesse comprar um quilo de leite em pó, uma latinha de leite em pó para o meu filho, eu teria que me deslocar a um supermercado grande, que talvez tivesse um pouco de estoque, me aglomerar na porta daqueles hipermercados, são redes de hipermercados. Quando aquelas portas abriam, nós entrávamos todos como uns desesperados lá dentro, pegando o que via pela frente, pagando caro porque não tinha. Hoje, com toda essa crise, levando de novo para a moral, mas eu vou no mercado, eu tenho lá o leitinho em pó para o meu filho e vou pagar caro. Não, pago muito mais barato do que pagaria lá. Por quê? Porque nós trabalhamos, nós produzimos isso, nós crescemos com isso aí. Então, se nós lembrarmos um pouquinho, só o que vivemos ali em meados da década de 80 e comparar agora, nós vemos que não nos falta nada. Só nos falta agora verdade, moral, decência, dedicação, trabalho e espírito de progresso. Então é o que nos falta, não que nos falta, porque nós temos isso aqui de sobra, mas só resta colocar em prática. Okay. Obrigado ao Narciso Mendes, Osmir Lima, em especial aos nossos convidados Jorge Pinheiro, Egídio Garó e a você que nos assiste todas as sextas-feiras a partir de 8h45 da noite ou durante a reprise do programa aos sábados, também às 8h45 da noite. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá!